Olá, comunidade Somos Um. Eu estou aqui com você para falar de um assunto muito especial, um assunto que vai trazer esclarecimento, bênção, alegria e com certeza vai trazer conhecimento para que você possa ser um cristão maduro, mais sincero, um cristão que cumpre os princípios da palavra de Deus. Por muito tempo na comunidade Somos Um, nós temos um princípio que autodenominamos o próprio versículo, o próprio texto que ele apresenta. Se chama Mateus 18. Mateus 18 é um princípio em que nós nos colocamos à disposição das pessoas em falar a verdade para elas. Eu posso aqui começar falando de dois assuntos muito chatos, né? Que seria quando a pessoa ela tem bafo ou quando a pessoa ela está com uma meleca no nariz. É um assunto chato, né? Mas como que a maioria das pessoas lidam com esse assunto? A maioria das pessoas lidam desse assunto não comunicando com a pessoa. E muitas vezes, quando chega em casa, quando está com um amigo, ela vai e comenta daquele problema que aquela pessoa está enfrentando. Aí eu pergunto para você, como você gostaria de ser tratado? Se você tivesse uma meleca no nariz, se por um acaso você esqueceu uma carne no final do dente, ou estava com um problema no estômago, ou mesmo tivesse com uma dificuldade, onde você tivesse com mau hálito, como você gostaria que aquela pessoa que descobriu isso em você, que percebeu isso em você, se comunicasse com você? Você queria que ela falasse para outra pessoa ou falasse para você? Com certeza você gostaria que ela falasse para você. Aí eu pergunto, por que você não faz o mesmo? A palavra de Deus nos ensina que devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. E nós devemos trazer esse entendimento. Eu quero começar falando do Mateus 18 e terminando falar do Mateus 18 também. O livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15, ele trata de um assunto muito especial. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Então, só depois dessas 2 etapas. Conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate como um pagão ou um publicano. Digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo Pai que está nos céus. Por onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei fazer Mateus 18? Perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu, não digo 7, mas 70 vezes 7. Querido, esse texto aqui ele é muito esclarecedor, ele fala de sinceridade, né? A palavra de Deus ela nos orienta à sinceridade. Inclusive a Bíblia fala no livro de Provérbios 27:9, perfume e incenso traga alegria ao coração e do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Você ser sincero é muito importante, não só nos dias de hoje, mas como sempre foi, mas principalmente no dia de hoje você traz um destaque especial à sua vida sendo sincero. É muito mais fácil a cultura da ciência, a cultura de trainees, né, mestres aí da ciência hoje ensinam você a fazer cara de paisagem. O que é isso? Finge que não é com você, faz uma carinha para cima e deixa o outro pensar. E se você não vigiar, isso aí está muito próximo, então que ele se lasque, né? O problema é dele, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é evangelho. A palavra do Senhor também nos ensina que paciência e bondade fazem parte do coração de Deus. Está em 2 Coríntios 6,6. E devemos, no Espírito Santo e no amor sincero, sermos de Deus. A palavra fala no livro de Filipenses 2,20, não tenho ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ser sincero não é fácil. O exemplo que eu dei, né, do bafo, da meleca, são palavras chatas, né? Mas acho que é um exemplo muito pertinente.
a maioria esmagadora das pessoas não falam. Eu acho que são capazes de deixar a pessoa, né, o tempo inteiro ali com aquela situação. Ela muitas vezes percebe que outros estão debochando, fazendo, e muitas vezes deixa. Então, ser sincero é muito importante. Eu tomei uma decisão também na minha vida de ser sincero. Mas além da decisão de ser sincero, trazendo um paralelo aqui de um outro ensino para trazer o ensino completo de Mateus 18, eu tomei uma decisão na minha vida de jamais ouvir falar de alguém se essa pessoa não estiver presente. Então, se aquela pessoa não é líder da pessoa, se aquela pessoa não é pai daquela pessoa, se aquela pessoa não tem autoridade, não está diretamente ligada àquela pessoa, eu não ouço, eu não vou ouvir. Não importa. Eu decido acreditar nas pessoas e, lógico, se eu sei de uma informação, eu vou chamar essa pessoa para conversar. Mas eu decido não ouvir uma pessoa que quer falar de outra se aquela não estiver presente. Lógico, desde que ela não tenha autoridade sobre essa pessoa. Se um pai quer conversar sobre o filho, o comportamento do filho, eu vou ouvir para ensinar o pai a lidar com o filho, a mesma coisa um líder que precisa resolver um assunto com um discípulo. Diferentemente de abrir o coração de um pecado, né? Então essas coisas jamais, isso deve ser confiado, mas quando você precisa ajudar uma pessoa. Eu quero que você saiba que realmente esse princípio requer uma decisão. Porque nós vivemos aqui numa cultura da fofoca, da cultura, e se você for sincero, né? Como disse alguns amigos, pregadores, a fofoca ela traz o bem-estar, momentâneo e temporário. É viciante você querer saber da vida do outro. Você saber de uma informação. Por que a internet, as redes sociais funcionam tanto? Porque são informações novas a todo momento. E quando você tem uma notícia que ninguém sabe, naturalmente vai vir uma curiosidade no seu coração. Então nós estamos abordando aqui alguns assuntos. Nós estamos falando de sinceridade, nós estamos falando de dizer para a pessoa aquilo que ela tem, aquela dificuldade, né? E nós vamos falar já do pecar contra você, já vou entrar nesse assunto. E também é muito importante nós entendermos que nós devemos fazer, porque se nós gostaríamos que falasse para nós um problema, nós devemos também falar para outra pessoa. Então, como eu disse, é muito mais fácil falar do problema de alguém para outra pessoa do que para aquela pessoa. Mas eu te pergunto, o que a palavra de Deus fala do assunto? Você vê aqui que o contexto da palavra de Deus, Pedro ficou com dúvida no final do ensino de Jesus. E ele fala, mas quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Quantas vezes o irmão vai vir para mim errando, eu vou ter que... Ele até 7. Ele limitou o número, né? E Jesus falou, não é até 7. Até 70 vezes 7. Lógico que não são 490 vezes. Ele está dizendo, olha meu irmão, quantas vezes forem necessárias. Então, fazer o Mateus 18, que eu vou trazer agora algo mais específico para você, é necessário. Você precisa saber por que você faz e por que você não faz. Eu quero trazer aqui um panorama, um contexto do Antigo Testamento, que está no livro de Ezequiel, capítulo 3, que nos mostra que falar para a pessoa o problema que ela tem é algo muito mais do que se preocupar com a pessoa. É se preocupar consigo mesmo. E eu vou te mostrar isso. No livro de Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 18 em diante, diz assim a palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 18. Olha que interessante. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e Deus está dizendo para você, e você não o advertir, nem o falar para dissuadi-lo dos maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio vai morrer pela sua iniquidade. Porque, como ouvirão, se não há quem prega. Deus não faz coisa alguma sem usar os seus servos, os profetas. Está na palavra de Deus. E olha o que diz aqui, esse estudo, esse ensinamento, esse entendimento. Olha que tremendo isso aqui. Mas para mim, você é o responsável da morte dele. Deus está dizendo que quando você vê algo errado e não vai lá falar, você é responsável por isso. Por quê? Porque ele escolheu usar a sua vida.
Ele quer te usar. E ele vai usar servos de Deus. Quem não conhece a Deus e quem não amadureceu em Deus, vai continuar deixando quieto. Inclusive é uma questão muito cultural na nossa cidade, né? Deixa quieto. Então nós devemos realmente entender isso. Olha o que diz o verso 19. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele vai morrer também pela iniquidade. Mas você está livre da culpa. Você fez a sua parte. A palavra de Deus fala que nós devemos lançar a semente. Um João viu, outro não. Uma semente vai cair na beira do caminho, a outra semente vai cair no terreno pedregoso, a outra semente vai cair entre os espinhos, mas tem semente que vai salvar a vida das pessoas. E a semente é a palavra. É quando você traz a verdade. O que é a verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há nada contra a verdade. A verdade sempre impera, você só tem que saber falar a verdade. A palavra dita no tempo certo, ela é eficaz. Salomão nos ensinou isso. Olha o que diz aqui o verso 20. Também quando um justo, olha, ele está falando do ímpio, daquele que não conhece a Deus, agora ele está falando do homem da igreja, o pastor, ele está falando do líder de célula, de alguém que aceitou Jesus. Quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas deles nem serão lembradas. Para mim, porém, você é o responsável pela morte dele. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia fala assim, quem pode, Salmo 19, discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Lembra de Davi? É tão tremenda aquela história. Um homem segundo o coração de Deus. Era um homem tremendo. Um homem segundo o coração de Deus. Ele passou por um momento, ele devia estar na guerra, ele ficou em casa. E o que aconteceu? Ele estava lá passeando, aí ele viu uma menina bonita pela janela, cuidado aí com as janelas da internet, ele foi lá, viu uma menina bonita pela janela, e aquilo chamou a atenção dele, não satisfeito ele manda chamar a menina, não satisfeito ele como rei, ele se deita com a menina, não satisfeito ela engravida, e ele precisa resolver o problema. Como é que ele resolve o problema? Ele chama o marido dela, troca a ideia com ele, manda ele deitar com ela. Mas qual é o intuito dele? Olha o nível de hipocrisia que Davi, um homem segundo o coração de Deus, chegou. Ele queria que ele deitasse com a esposa, para que quando ele terminasse de deitar, voltasse para a guerra, e quando ele voltasse da guerra, ela estaria grávida, e o que ele pensaria? Eu engravidei minha esposa. Olha o nível de persuasão e de mau caráter, falta de sinceridade que chegou Davi. Aí o que aconteceu? Ele não foi deitar com a mulher, voltou para a guerra, aí Davi resolve o problema de outra forma, mata esse amigo dele, Urias, e ele continua seguindo a vida dele como se nada estivesse acontecendo. Até que chega um homem até Davi, passado o tempo, e chega Davi, eu estou com um problema para resolver. Eu estou com um homem que tem apenas um cordeirinho. E ele tem um amigo, um outro homem, o seu servo, o seu senhor, que tem muitos rebanhos. E você acredita, Davi, que ele pegou a única ovelhinha desse rapaz para comer? O que merece esse homem? Davi, cheio de autoridade, entre aspas, chega para o profeta Natan e fala, esse homem merece a morte. Olha que ponto uma pessoa chega. E Natan olha para Davi e diz, mas esse homem é você. Ali você conhece a história, ele escreve o Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim, ele chega para Natan e fala, pequei, a consequência viria, Deus ele tolera a consequência, que é uma outra história, mas enfim, ele não consegue enxergar o próprio erro. Uma pessoa chega até Davi, mostra o erro de uma forma sábia, porque se chega direto ali, ele como rei, sai daqui, ele conta uma história, coloca ele para se enxergar o erro de outra pessoa, porque é muito fácil enxergar o erro do outro, é muito fácil enxergar a meleca do outro, ficar quieto, né? Mas ele faz, através dessa história, Davi enxergar o erro de outra pessoa e se indignar e falar que está errado. Mas ele contou a história do próprio Davi. Como Deus quer te usar por causa disso? Então, se você viu um justo, como Davi era justo, errar o caminho, você precisa ir lá adverti-lo. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não enxergam os próprios erros. Olha o que diz aqui o verso 21. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar,
certamente ele viverá, porque aceitou a advertência. Repita comigo essa palavra, aceitou. Ele aceitou essa advertência. E você estará livre de culpa. Livre da culpa. Meu querido, falar a verdade para as pessoas nos dá liberdade, nos dá amor. Quando a intenção é correta, tudo dá certo. No livro de Romanos, capítulo 15, verso 14, o apóstolo Paulo fala o seguinte: meu irmão, eu estou cheio de convicção que vocês podem exortar uns aos outros. E isso é muito sério. Então, nós tratamos aqui a situação de como você gostaria de ser tratado. Nós tratamos a situação de como Deus se alegra e aprova você chegar até uma pessoa e mostrar o erro dela. Nós estamos trazendo aqui que o Brasil tem a cultura da intriga, da fofoca, né, de falar por trás. Falamos da decisão de não ouvir o que não nos pertence, o que não faz parte da nossa vida. Falamos aqui de Ezequiel 3, falamos de Romanos 15, 14. E agora eu quero trazer para você esse princípio passo a passo do Mateus 18. Como ele funciona na prática, pastor? Como é isso? Primeira coisa que nós devemos entender é que esse princípio ele nos dá credibilidade, ele nos dá autoridade. As pessoas que veem a gente fazendo isso, elas olham, meu Deus, olha que esse povo é diferente. E nós não fazemos por causa disso. Nós fazemos porque é um princípio que Jesus ensinou. E a palavra do Senhor, ela vem trazendo, agora eu quero trazer passo a passo para você, como fazer esse princípio tão especial no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: se um irmão pecar contra você. Quero trazer dois entendimentos aqui. Primeiro, já é a condição de alguém cometer uma falha. Alguém errou. Alguém fez o que não deveria fazer. E eu creio até estar fazendo algo que não é legal. Aí eu te digo, nós somos o corpo de Cristo. Essa palavra contra você, em alguns manuscritos, ela não aparece. Em outros aparece. Eu prefiro errar para mais. Porém, não vai fazer diferença nenhuma. Porque quando a Bíblia fala que você deve amar o próximo como a ti mesmo. Se o irmão pecou contra outra pessoa, ele pecou contra você também. Porque ele é teu irmão, porque nós somos um. Para que o mundo creia. Então, muitas vezes também, eu quero trazer agora um entendimento prático, aquela pessoa não vai ter coragem de falar, então você vai pensar assim, isso não é comigo? Outra questão interessante, Mateus 18 não é um ritual. Não é um momento formal, vamos marcar uma reunião para fazer o Mateus 18. Não é nada disso, é algo natural. É algo normal, se chama aqui, fulano, você não é melhor assim, assim? Ah, não. Ah, beleza. Isso, quando você conversa com a pessoa, te dá legalidade, te dá autoridade de você falar com a sua esposa, com o seu líder. Olha, eu conversei com o Beltrano e ele entendeu que esse assunto não é correto. Qual é a sua opinião? Lógico que você tem que procurar um homem de Deus, que se você procurar uma pessoa que não é de Deus, ela não vai querer fazer isso. Então você procura uma pessoa de Deus. Pô, é verdade, isso que você ensinou para ela é correto. Ah, mas ela não aceitou? Vamos lá falar com ela. Isso é a única autoridade em Cristo que você tem de não fazer fofoca. Isso não é fofoca. Porque você falou com a pessoa primeiro. Ela não quis te ouvir. Olha o texto que diz. Olha que interessante. Isso é muito interessante, igreja. É muito interessante você que está me ouvindo. Aproveitar você que está me ouvindo. Curta nosso canal da igreja. Alerta aí o sininho para ter notificação, para que você possa viver. Mas faz agora. Aproveita que você está vendo o vídeo, já está aí, já faz. Preste atenção. Olha que interessante. Se o irmão pecar contra você, a gente dá o primeiro passo que você tem que fazer. Primeiro ele te deu a condição. Se ele pecar contra você. Pecou contra a igreja, pecou contra nós. Vá a sós com ele e mostre o erro. Olha como é simples, irmão. Não diz aqui, você viu a meleca no nariz do irmão? Chega em casa e fala para tua esposa, você viu a meleca lá? Não. Você viu o irmão lá fazendo um comentário no Instagram, no Facebook, de uma menina que estava lá com um short curto? Ó, que shortinho bonito, o irmão é casado.
A Bíblia não manda você printar a tela e mandar para tua esposa, mandar para alguém. Não! Ela fala assim, ó, vai lá no Messenger, vai lá no direct e fala, pô, cara, não gostei disso, disso. Pô, isso não foi legal para você, você está na igreja, você está cantando, você está fazendo isso e tal. Isso não foi legal. Você pode marcar para conversar? Aí ele bota para você assim, olha, quem manda na minha vida sou eu. Por exemplo, um assunto bem chato, né? Mas independente do que ele se... O que ele está dizendo? Ele não aceitou. Ele simplesmente não aceitou. Você tem autoridade de falar com a sua esposa. Você tem autoridade de falar com o líder dele. E olha o que diz a palavra de Deus. Vá a sós com ele, mostre o erro. É no direct, é no Messenger. Não é no mural. Não é no grupo. É no WhatsApp particular. Você está entendendo? Nos dias de hoje. É ir lá com ele, falar com ele. É pegar o telefone e falar com ele. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Acabou a história. Se envolver mais ninguém. Se ele ouviu você e aceitou, pô, cara, você tem razão, cara, você é um mau testemunho, né? Acabou. Você só dá o conselho para ele, cara. Conversa com a tua esposa, conversa com o teu líder, o que aconteceu. Acabou. Agora vamos continuar o texto. Olha que interessante. Segundo passo. Esse foi o primeiro. Segundo passo, eu só uso o segundo passo se o primeiro não funcionar. Olha o que diz o segundo passo. Mas se ele não ouvir, ó, cara, não se mexe na minha vida não. Leve consigo 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Leve 2 pessoas. Como é que eu vou levar 2 pessoas para algum lugar? Eu tenho que conversar com ela para onde ela vai. E para conversar com ela onde ela vai, é uma testemunha. Para ela ser uma testemunha, ela tem que saber o que está acontecendo. Então, leva essa pessoa de Deus até essa pessoa. Só que essa pessoa vai estar rejeitando o que Jesus quer para ela. Olha o que diz a Bíblia, verso 17. Se ele recusar a ouvi-los, já no plural, porque os 3 ou 2 foram tentar ajudar aquela pessoa, conte à igreja. Aí que cada um interpreta de uma forma. Ah, leva essa pessoa na frente, exponha essa pessoa. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro chamar a liderança da igreja, a equipe pastoral, né? Pessoas que realmente vão agregar valores. Na igreja tem muita pessoa nova, tem visitante. Então não é o caso. Mas a liderança da igreja, o corpo da igreja, precisa entender o que está acontecendo. Porque essa pessoa já foi alertada, já se levou 2 para tentar, e ela falou não. Então isso é muito sério. Olha aqui. Ouve a igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, ele não está ouvindo a igreja. Porque às vezes a pessoa pensa, não, o pastor está equivocado nesse ponto. Ele só trouxe essa pessoa aqui porque ele está equivocado. Mas se o grupo, que é o local, a igreja é o local onde tem pessoas que amam Jesus. Ele recusa, aquela igreja está dizendo, cara, você está errado. Ele se recusa a ouvir, aí, meu irmão, ele é um pagão ou um publicano. Aí você tem que, aqui que seria a exclusão, né? Eu não gosto dessa palavra, mas, graças a Deus, eu nunca precisei chegar nesse ponto de excluir alguém da igreja. Graças a Deus. Por quê? Porque Mateus 18 funciona. As pessoas que não fazem. Eu vou repetir essa frase. Mateus 18 funciona. As pessoas que não fazem. Muitas vezes ela chega até a pessoa, faz o primeiro passo, viu que não funcionou. E ela vai até o pastor, vai até mim, e conta o que aconteceu. Mas ela não faz o que tem que fazer, que é me levar ou levar as pessoas que ela foi com a única intenção de ajudar essa pessoa, né, de expor, é de ajudar. Ele pega essa pessoa e leva até essa pessoa. Isso vai trazer um entendimento, uma bênção muito grande para ela. E eu termino aqui. Digo-lhe a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E está falando aqui do poder da concordância. Então, quando eu levo pessoas até ela, eu tenho que levar pessoas que eu concorde. E ele termina dizendo, olha que forte, onde 2 ou 3. Lembra? Você está sozinho, chama 1 ou 2.
vira 2 ou 3. Estiverem reunidos, ali eu estarei presente. Isso que é uma célula. Isso que é a verdadeira igreja. É isso que Deus quer trazer e apresentar para a sua vida. Um estilo de vida que é esse que Jesus quer. Ah, mas ninguém faz isso. Meu querido, eu tenho feito isso muitas vezes em reunião de trabalho. Eu falei, não, cara, não é melhor falar com o outro? Não usa a Bíblia. E tem funcionado. Eu quero te dizer que Deus ele se agrada de você quando você leva o reino de Deus para o mundo. Leva o reino de Deus até as pessoas. E isso é levar o reino de Deus. É quando você tenta ajudar alguém, ela não quer ouvir. E você leva 1 ou 2 pessoas, ou seja, 2 ou 3, a presença de Deus, o reino de Deus, chega até aquela pessoa. Com a intenção de ajudá-la. Com o intuito, vamos ler o verso 15 novamente, com o único intuito de quê? Olha o que diz aqui o verso 15. Se o seu irmão pecar, vá a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. O que é ganhar? Fiz-me de tudo para com todos, para ganhar o maior número de pessoas. É um esforço necessário. Ganhar é trazer para perto. Ganhar é evangelizá-la. Eu, como evangelista, eu posso te dizer que Mateus 18 é uma ferramenta evangelística. E, por fim, eu quero terminar aqui falando do como Pedro, de repente você pode se encaixar aqui, entendeu esse ensino. Olha o que diz aqui. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, mas quantas vezes, Senhor, eu vou ter que fazer esse Mateus 18 aí? Quantas vezes eu vou ter que perdoar o irmão, ir lá ganhar o irmão, levar outra pessoa? Ah, pastor, isso não dá, pastor, não dá. Até 7, a Jesus responde para ele. Não, não é 7 não. É 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seu servo. Quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que devia enorme quantidade de prata. Versículo 25, Mateus 18 ainda. Como não tinha condição de pagar, o servo ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe daria 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você deve. Ele acabou de ser perdoado. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei a tua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores. Isso é a ira do Senhor, até que pagasse a última dívida. Assim, também fará meu Pai Celestial, que ele já ensinou no Pai Nosso, né? Perdoai as ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Eu vou repetir o início. Assim também lhe fará o Pai Celestial. Ele fica irado, ele nos leva para os torturadores. Sabe o que significa isso? É o inferno. É perder a salvação. Jesus está falando assim, ó, eu morri por você, eu cancelei toda a tua dívida, e você não consegue fazer Mateus 18? Você não consegue fazer aquilo que precisa fazer? Você quer viver para si mesmo? Como eu não faço Mateus 18, eu não quero ganhar as pessoas, eu não me importo com as pessoas. E eu estou trazendo você aqui para esse entendimento. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe você. Amo você, Deus te abençoe. Somos um. Mateus 18.